Hoje é só segunda-feira. Não é para você, professora, é para o Wendel. Ah, Ô, Roberta. mas por que o Wendel colocou? Toma aí, injeção no bumbum. Ah, coronavírus acho que não toma injeção no bumbum, gente. Vamos lá, tá gravando a aula já. Ô, professora, você viu que a Oxford descobriu lá o negócio lá da vacina, que até em junho já vai estar pronta? Ah, tomara, né? Porque a gente só vai conseguir viver tranquilamente na hora que a vacina estiver pronta, né? Até, Mesmo nossa, até em julho? para as aulas, é máscara e a gente se cuidando. Velho. Fala, Nicolas. É mó ruim, né, professora? Imagina. Aí onde você mora? Fala, Nicolas. Aí onde você mora tem muita neblina? Tem muito o quê? Pô, muita neblina, assim? Muita, muita. Eu não consigo, eu olho pela janela e não consigo ver os prédios que dariam para ver se não tivesse passando neblina. Você viu? Esses dias eu não conseguia ver a casa do João, pô. Era aqui do meu lado. Pessoal, vamos lá. Já tá gravando a nossa aula. Então, eu queria ver vocês. Abre a câmera aí, pessoal. João, Nicolas, tô com saudade de vocês. Deixa eu ver a carinha de vocês. Fica muito mais legal. A Marcelinha aí. Marcela, abre essa câmera. Cadê você? Podem colocar o nome e o número aí no nosso chatzinho. Vai, Marcela. Você é linda, até com cara de sono. Você não precisa ligar a câmera não, né? Precisa. Fica mais legal, João. É horrível ficar aqui dando aula para um monte de letrinha na tela. Não, o meu tema é fotinho, professor. Legal. O Léo já entrou com a câmera ligada. Isso aí, Léo. Tá certíssimo. Parabéns. Bom, pessoal, vamos lá. A gente terminou, então, o assunto do Kafka lá, que é a questão da... professora. Fala, João. Eu li o seu negócio lá do japonês que sobreviveu às bombas. É da hora, a gente vai usar hoje, né, João? Então, você já dá uma ajuda aí. Aí, Ana... O que a gente vai usar hoje? Material da placenta. Sim. Aí eu coloquei lá no Classroom já para vocês o material. Olha o João aí, que legal que vocês abriram a câmera, pessoal. Tô com saudades de vocês. Essas carinhas lindas. Fica muito mais legal dar aula para vocês. Assim, mais uma. Eu só não consigo ler o nome aqui embaixo. Bom, vamos lá. Já deixei o material para vocês lá. Então, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas tem a ver com o que a gente estava falando, tá? Que é sobre natureza ou destino. Então, a gente vai ler um texto de um japonês que ele estava, durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava no lugar da bomba, aí ele consegue fugir exatamente para o outro lugar que a bomba vai cair. Então, ele estava em Hiroshima, aí ele não acontece nada com ele, e ele foge para Nagasaki, que é onde a família dele mora. Quando ele chega, já cai a segunda bomba também. Então, a gente vai fazer uma brincadeira aí, uma discussão sobre se é acaso ou se é destino. Será que, por acaso, ele estava nos dois lugares, ou será que estava no destino dele estar nos dois lugares da bomba, tá? Então, a gente vai ler juntos o texto. A Lorena não está aparecendo aqui para mim, Luísa. Fala para ela tentar sair do link e voltar. Vamos tentar ver se a gente consegue colocar a Lorena aí para dentro da sala de aula. Se a gente não conseguir, eu dou uma atualizada no meu computador. Pessoal, vocês podem falar comigo, tá? Se eu não me sinto tão sozinha dando aula. Eu adoro aquele barulho da sala de aula. Tenho saudade. Não, a gente vai fazer você ficar sozinha. Pedro, por favor, vai. Eu tô com saudade aí, ó. Conversando. Oi, Cadê Roberta. a Ana também, que não para de falar? A Marcelinha tá linda. A Laura, parecendo com cara de sono, cabelo todo preso, coçando o olho ainda de quem acaba de... Peraí, senhora, então já eu volto. Nossa, vou botar minha tiara, professora. Vai ficar bem bonito pra vocês. Cadê a Lorena? Cadê a Lorena, gente? Ela vai entrar ou não vai? Eu passei, ó. Só pra Calma aí que eu vou receber passar vocês. maquiagem pra você. Bom, pessoal, já que a Lorena não chega aí para eu adicionar ela, vamos lá. Eu vou começar a compartilhar com vocês, então, o texto. E aí a gente faz essa discussão, tá? Também a Gi apareceu. Que bacana. Faltou a Gabi e a Ana, que não estão aparecendo, hein? Gostei de vocês terem aberto a câmera aí. A gente vai falar de natureza ou destino. Eu vou começar a compartilhar com vocês o PowerPoint para a gente poder fazer a leitura e discussão, tá? É o mesmo texto que está lá no Classroom. Começando a compartilhar.
Bom, vamos lá. Vocês estão com uma cara de animados, alguns que abriram a câmera, que é uma coisa incrível, gente. Vou começar a apresentar. Então, natureza e destino. A gente vai primeiro fazer a leitura desse texto que eu estava falando para vocês, que é do japonês que conseguiu escapar aí das duas bombas, tá? Então, é esse senhorzinho aí, que tá aí, ele tem as fotos, né? Ele sobreviveu às duas bombas, não sei se ele sobreviveu ao corona, tá? E nem se ele tá vivo ainda, porque ele já tinha 93 anos quando eu peguei essa notícia, foi em 2008. Então, vamos lá. Então, o japonês de 93 anos tornou-se ontem, no dia 24 de março de 2008, não sei se ele ainda tá vivo, afinal, 11 anos a mais, aí ele estaria com 104 hoje, tornou-se ontem, oficialmente, o primeiro sobrevivente das duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. Tsutomu Yamaguchi, que já havia sido certificado como Hibakusha, sobrevivente de radiação, do ataque de 9 de agosto de 1945 em Nagasaki, foi confirmado também como sobrevivente do ataque em Hiroshima 3 dias antes. Como que ele fez isso? A gente vai ver agora. Então, ele estava em Hiroshima, numa viagem de negócios, em 6 de agosto, quando o avião americano lançou a bomba atômica. Acometido de graves queimaduras no tronco, ele retornou para Nagasaki, onde morava no dia seguinte. Pelo que sabemos, ele é o primeiro a ser oficialmente reconhecido como sobrevivente de duas bombas atômicas, disse Toshiro Yamamoto, funcionário municipal de Nagasaki. Então, essa notícia aí, peguei lá da Folha de São Paulo, acessei pela última vez aí em 2019, quando eu estava montando o material do ano passado. Então, a história de Tsutomu Yamaguchi é impressionante. Encontrar-se no local do primeiro ataque com a bomba atômica da história e fugir justamente para o local do segundo ataque e ainda ter sobrevivido às duas bombas atômicas. Muitas vezes nos deparamos com acasos surpreendentes ou com sortes singulares. A gente vai falar se é sorte ou se foi por acaso. Diante desse tipo de acontecimento, há quem afirme que o acaso foi decisivo, mas há quem trate o evento não como acaso, e sim como algo que tinha que ser. Nesses casos, coloca-se em evidência o conceito de destino. Então, só para a gente poder definir um pouquinho o que é acaso e o que é destino, tá? Acaso é por acaso você estava lá, não estava no seu destino, não estava no seu projeto, na sua agenda, está lá naquele momento, e por acaso você estava em contra com um amigo, ou sofre um atentado de uma bomba, por exemplo, né? Agora, destino é quando já estava traçado no seu destino, ou quando você já tinha colocado na agenda, você já tinha marcado alguma coisa, e aí você foi e acabou acontecendo alguma coisa, mas já estava traçado no seu caminho que aquilo teria que acontecer. Então, só para vocês terem uma ideia da diferença de acaso e destino. Acaso está muito ligado com o jogo de dados, né, que eu coloquei para você. Você joga o dado, não sabe o que vai acontecer. Destino é quando você já tem um projeto e já sabe o que vai acontecer, ou para aqueles que espiritualmente acreditam, já estava no seu destino acontecer determinada coisa, tá? Então, essa é a diferença. Eu coloquei para vocês lá algumas questões para reflexão que a gente vai começar a discutir na próxima aula aí, mas só rapidinho, quais são essas questões para a gente poder ir para o segundo texto que trata sobre o mesmo assunto. Se a gente pode afirmar que Tsutomu Yamaguchi foi, mas vocês vão escolher e explicar, tá? Condenado e salvo pelo acaso, nos dois casos, né? Ele foi condenado pelo acaso no primeiro ponto, porque por acaso ele estava no primeiro lugar e foi salvo pelo segundo caso, porque ele voltou para casa, né? Condenado e salvo pelo destino, porque afinal ele foi viajar a trabalho, então já estava na agenda dele estar em Hiroshima, e aí depois ele voltou para a casa dele, que também foi o destino, porque era a casa dele, né? Condenado e salvo pelo destino, já estava então na agenda aí para Hiroshima, e também já estava na agenda dele voltar para Nagasaki, ou condenado pelo destino e salvo pelo acaso. Você vai escolher um desses quatro e vai justificar para a gente poder discutir aí na próxima aula. Segunda questão. Como cada uma das noções a seguir se relaciona com a ideia de destino? Acaso e escolha. Tá? Será que a escolha faz parte do nosso destino também? Se faz parte, como que a gente justificaria possibilidades de escolha e a gente conseguir escolher exatamente aquela que já estava no nosso destino para ser escolhida? Então, vocês vão pensar um pouquinho como que o acaso se relaciona com o destino e como que a escolha se relaciona com o destino. A gente vai falar bastante sobre escolhas nas próximas aulas, tá? Então, a escolha e ação.
Na hipótese de existência do destino, o que, na opinião de vocês, o determina? Quem determina o destino? Deus? A própria humanidade? As pessoas que estão em nossa volta? Aí você vai tentar justificar também, a gente vai partir das ideias aí de opinião mesmo. E aí depois a gente vai ver, dentro da filosofia, como que eles resolvem essas questões, tá? Aí o segundo texto que a gente vai discutir também. O texto a seguir trata de aspectos do cotidiano dos gregos na antiguidade e de alguma de suas crenças. Para os gregos, pessoal, o destino já estava traçado, né? A gente tem a figura das moiras. Não sei se vocês lembram das moiras, são 3 irmãs tecelãs, né? Que tecem o fio da vida. Então, são 3 irmãs. Isso aparece lá no Hércules, tá? São 3 irmãs. Exato. Isso, uma delas põe o fio no tear. Tear é onde você tece o tecido, né? Uma delas, então, põe o fio, que é quando você nasce. A outra gira o tear. O que explicaria que quando o seu fio da vida está em cima na roda do tear, é que sua vida está bem, está tudo tranquilo, está dando tudo certo. Conforme ela vai girando o tear, a sua vida vai dando um down, né? Vai ficando para baixo, você vai ficando infeliz, triste, em deprê. Aí ela vai continuando a volta, melhora a vida, depois piora, como se a vida fosse um ciclo de acontecimentos traçado por essa moira que está tecendo o seu fio da vida. E a terceira das irmãs, ela corta o fio da vida, que explicaria a morte. Então, isso está lá na mitologia grega, tá? Então, para eles, tudo era destino. A gente não tem acaso. Então, estava no destino, por exemplo, de uma pessoa também ser um herói ou cometer alguma injustiça. Só que tem alguns problemas que isso que vai gerar isso, né? Porque como que você vai julgar uma pessoa que cometeu algum erro se estava no destino dessa pessoa cometer aquele erro e não partiu da questão da escolha dela? Né? A ideia de livre-arbítrio, de possibilidade de escolhas, só vai surgir na Idade Média. O primeiro da... Alguém espirrou aí? O primeiro homem da história da humanidade a falar em livre-arbítrio, liberdade de escolha e não mais em destino, foi o apóstolo Paulo, da Bíblia mesmo. E aí depois foi Santo Agostinho, que é um filósofo da Idade Média. Aí sim abre essa possibilidade de pensamento sobre as escolhas que a gente pode fazer na vida. Tá? Até a Idade Média, então, tudo era destino. Então, o texto é o seguinte. Os gregos acreditavam que o famoso oráculo de Delfos era capaz de lhe dizer coisas sobre o seu destino. O que é oráculo? O que é Delfos? Delfos é o nome de uma cidade próxima a Atenas, que era o centro da cultura grega, né, principalmente da filosofia. Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles vivem ali em Atenas, tá? Então, Delfos era uma cidade vizinha de Atenas. O oráculo era um templo onde ficavam algumas pítias ou sacerdotisas que as pessoas iam para consultar e elas davam enigmas na vida dessas pessoas para elas poderem entender o destino que elas estavam caminhando, né? Então, elas não previam o futuro, elas não falavam o futuro da pessoa, mas elas davam enigmas na vida dessa pessoa. Tanto é que para o Sócrates, o enigma foi que ele era o homem mais sábio da Grécia, né? Nem de Atenas, tá? Então, os gregos acreditavam que o famoso oráculo de Delfos era capaz de lhes dizer coisas sobre seu destino. Em Delfos, o deus do oráculo era o deus Apolo. Ele falava através da sua sacerdotisa, que era a Pítia, ou Pitonisa, que ficava sentada num banquinho colocado sobre uma fenda na terra. Dessa fenda subiam vapores inebriantes que colocavam a Pítia numa espécie de transe. Então, pela descrição, a gente já percebe, pensa que seja algum tipo de gás, né, que está ligado aí com a questão da Terra, do aquecimento, do núcleo, né, da Terra e tal, e ela entrava numa espécie de transe. E isso era necessário para que ela se tornasse o meio pelo qual Apolo falava. Então, nesse transe, os gregos acreditavam que ela conseguia falar com Apolo, tinha uma ligação direta com Apolo. Então, quem ia até Delfos, primeiro fazia suas perguntas para sacerdotes locais, que depois iam consultar a Pítia. A sacerdotisa do oráculo lhes dava uma resposta que era tão incompreensível, um enigma, né, ou tão ambígua, que os sacerdotes tinham que interpretá-la para os consulentes, né, então a pessoa tinha que interpretar aquele enigma para poder compreender. Dessa forma, os gregos podiam se valer da sabedoria do deus Apolo, que para eles era o deus que sabia de tudo, tanto do passado quanto do futuro. Muitos chefes de Estado não ousavam entrar numa guerra ou tomar decisões importantes sem antes consultar o oráculo de Delfos.
Dessa forma, os sacerdotes de Apolo eram quase como diplomatas ou conselheiros, que possuíam um profundo conhecimento do povo e do país. Então, esse texto aí eu tirei do livro do Joe Steingarten, que é O Mundo de Sofia. Para quem não leu, eu recomendo, quando tiver um tempinho aí. Conta toda a história da filosofia através de uma narrativa bacana aí, de uma garota de 15 anos, véspera do seu aniversário de 15 anos, começa a receber cartas enigmáticas, e ela entra dentro da história da filosofia, muito legal, tá? Então, esse texto aí do Joe Steingarten mostra muito forte aí que, para os gregos antigos, o destino era traçado, você não tinha muito escapatória, né? Tanto é que ele era até previsível por essas pítias que cuidavam aí do oráculo, tá? Já na contemporaneidade, alguns psicólogos não acreditam em destino, porque se você fechar a vida da pessoa, você não dá chances de possibilidades dessa pessoa mudar também. Então, o próximo texto aí fala um pouquinho sobre essa questão, tá? Então, a crença da população no oráculo de Delfos revela uma visão de mundo marcada pelo fatalismo, isto é, baseada na crença de que o futuro já está definido. Dessa forma, justifica-se a busca por alguém que possa revelá-lo. Todavia, uma questão fica no ar. Quem exercia mais poder sobre as pessoas na Grécia Antiga? Os deuses ou o oráculo? Porque, afinal, o oráculo era quem dava a interpretação dos deuses, né? Então, fica algo para a gente pensar aí. Será que, na prática, o oráculo não usava do seu poder para influenciar também as pessoas nas escolhas mesmo? Quando a gente fica sabendo já do nosso futuro, o que irá acontecer, então significa que se já está traçado e eu ficar aqui paradinha, quietinha e não fizer nada, vai acontecer, porque já está no meu destino. Agora, quando você ainda não tem esse futuro pronto, acabado, você abre um caminho de possibilidades de ação para o ser humano agir, fazer algo na vida também, e se tornar quem ele quer ser. Então, são duas filosofias aí bem diferentes, tá? Percebam isso. E só para finalizar, tem só esse trechinho aí de um psicólogo, tá? Então, o psicólogo estadunidense John Watson, ele vai dizer o seguinte: dei-me 12 crianças sadias de boa constituição e a liberdade de poder criá-las da minha maneira. Tenho certeza de que se escolher uma delas ao acaso e puder educá-la convenientemente, poderei transformá-la em qualquer tipo de especialista que eu queira. Médico, advogado, artista, grande comerciante, até mesmo um mendigo ou um ladrão, independente dos seus talentos, propensões, tendências, aptidões, vocações e da raça de seus ascendentes. Então, o que esse psicólogo aí fala? Se você pega 12 crianças, assim, acabaram de nascer, e você escolhe uma delas, e você educa do jeito que você quiser, tipo, num ambiente violento, ela vai desenvolver um lado mais violento. Se você educa para ela desenvolver os seus talentos artísticos, dando desde novinha estímulos artísticos, seja de música, de cores, de arte, ela vai se tornar um artista. Se você educar o físico, né, dela, a partir de competições, de corrida, de ginástica, tal, ela vai ter um físico desenvolvido e vai partir para a área da educação física. Então, ele fala que o destino não está traçado, que tudo isso depende da educação e do meio em que a pessoa vive. Então, também é um outro ponto de vista, tá? Se dessas 12 que acabaram de nascer também, você também educar para ela cometer crimes, ela também vai cometer. Então, segundo esse psicólogo, o destino não é traçado, tudo depende do meio que você vive e da educação que a pessoa recebe. Então, é um outro ponto de vista. Estou apresentando aí algumas ideias para vocês, tá? Então, tem duas definições que eu coloquei para vocês lá no Google Class, tá lá no material. Determinismo. Isso é importante vocês pensarem. É uma concepção segundo a qual todas as coisas do universo, inclusive o comportamento humano, estão submetidos a leis imutáveis. Não mudam, são sempre as mesmas coisas. Como resultado, não existe acaso. Uma inteligência capaz de conhecer o mecanismo de funcionamento do universo teria condições de conhecer também o passado e o futuro. O que é um determinismo? Os fatores externos no ser, o meio em que a pessoa está, a educação que ela recebe, determinam quem ela vai ser. Não confundam determinismo com aquela pessoa que é determinada a ser o que ela quiser. Isso é liberdade, é livre-arbítrio. Então, determinismo é as pessoas que estão em volta de você, a sua família, a sua educação, a sua religião, que determinam quem você vai ser e que também determinam as suas escolhas. Tá? E liberdade é a condição de quem pode escolher livremente suas ações e construir a própria existência com base na sua vontade autônoma.
Como resultado, o indivíduo é capaz de construir os próprios caminhos de acordo com a sua vontade. Só que eu sempre coloco uma questão sobre liberdade, né? Será que a nossa liberdade é realmente ampla? Porque, claro, que na minha vida, diversas possibilidades de escolha se apresentam, mas essas possibilidades de escolha só se apresentam diante daquele meio também que eu vivo, tá? Então, eu faço as minhas escolhas também carregando em mim a minha educação, minha cultura, minha religião. Então, será que é totalmente livre? A gente pode falar de uma liberdade ampla, né? Ou a gente só faz as escolhas dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade que a gente está inserido. Então, aí também não seria uma liberdade com um determinismo? Estou jogando a bola para vocês, a gente vai discutir tudo isso aí depois. E aí as questões que também estão lá no Moodle são, né? De que maneira as ideias de John Watson, que é esse psicólogo aí, recusam e ao mesmo tempo reforçam o determinismo. Vocês vão pensar um pouquinho sobre isso. E você? Aí é questão de opinião, tá? Como lida com as suas vontades? Você acredita que elas sejam condicionadas à educação que recebeu e ao meio que cresceu, ou reconhece em si interesses que não foram estimulados e ainda assim estão presentes em sua vida? Será que os estímulos que os pais, né, na idade que vocês estão, os mais próximos são os pais, os amigos, professores, determinam as escolhas, suas vontades? Ou você reconhece algo em você que é totalmente original e que parte só de você? Pense naquilo que você gosta, né? Os objetos, música, videogame. Então, naquilo que você mais gosta, que é algo original seu. Eleja um desses itens e reflita. Ele chegou à sua vida por determinação do meio em que você vive ou livre de influências? Aí, resposta pessoal. A terceira seria a reelaboração. Só que vocês não precisam de fazer como reelaboração, só explicar rapidinho, tá? Então, escreva um texto, não, explique, né? Como nasceu esse gosto da segunda questão. E aí, depois você vai refletir sobre o seguinte: o que é mais presente na vida, o determinismo ou liberdade? Você vai defender um dos dois em relação a esse gosto que você colocou na segunda questão, tá? Então, caso você identifique na sua história pessoal, no seu gosto pessoal, tanto o determinismo pelo meio que você vive, como a liberdade de escolha pelas possibilidades que são abertas na sua vida, faça um balanço aí, expondo qual das duas condições é predominante. Mais o determinismo ou a liberdade de escolha, tá? Não precisa ser em texto, pessoal. A gente já fez a nossa elaboração do bimestre. Deu para entender o que é para fazer? Qual que foi a elaboração do bimestre, professor? A gente fez aula passada. Semana passada lá. Foi a elaboração da palavra que você escolhia dentro do texto do Kafka, da Metamorfose. A gente já fez o baralho argumentativo. Não era da aula passada? Que a gente fez na aula mesmo? Isso. Tá? Tranquilo, professor. Pessoal, deu para entender as questões? Deu para entender, assim, o que é determinismo e o que é liberdade? Será que eles andam juntos? Será que eles andam separados? Será que a gente realmente é só a influência do meio que a gente vive, né? A gente Posso falar um negócio? Pode, João. O que eu acho, professor? Tipo assim, quando você é mais novo, sei lá, até uns 11, 12 anos, tipo, seus pais falam quase tudo, tipo, que você quer, tipo, que você vai ser, assim, entendeu? Tipo, eles falam a maior parte do que você, tipo, do que você acha, decisão que você vai tomar, seus pais falam. Mas, tipo, a partir de que você tá ficando um pouco mais velho, tipo, sei lá, a partir dos 14, 15 anos, você começa a pensar muito diferente dos seus pais, entendeu, professor? Eu acho isso. Pelo menos pra mim, né? Não sei, tem gente que pensa diferente. E não é à toa que é exatamente nesse período de idade de 13, 14 anos que vocês começam também a brigar um pouco mais com seus pais, se vocês pararem para pensar. Nossa, é verdade. Então, por quê? Porque até os 12, 13 anos, os pais têm total controle para vocês. Eles determinam que roupa você vai vestir, que você vai fazer, em qual festa você vai, se você pode ou não ir para casa daquele teu amigo, né? E aí, com os 12, 13 anos, aí você começa a criar uma personalidade própria, você tenta cortar esses laços com os seus pais, porque você já está criando essa personalidade, então você tenta separar, só que os pais tentam deixar você de novo sobre a asa deles, né? Porque é difícil para os pais também olhar para os filhos e pensar, poxa, eles estão crescendo,
né? Não que eu esteja perdendo o controle, mas é muito mais fácil quando você tem controle das coisas na sua vida, né? E você tem controle do seu filho. Agora, os pais olharem para vocês e falar, caramba, a Júlia está se tornando uma adolescente linda e ela está escapando agora das minhas escolhas. Ou o João, olha como ele está um adolescente lindo também, e aí eu não posso mais ter ele sob minha proteção. Então, tudo isso acaba gerando um certo choque também com os pais, né? Que é natural, depois passa, tá? Fala, Nicolás, pode fazer a pergunta. É que agora você confundiu um pouco minha cabeça. Mais do que ela fica confusa. Vai lá. Não, qual que é a elaboração do bimestre que a gente fez aula passada? A gente já fez aula passada, a gente fez um parágrafo argumentativo. Vocês têm que escolher, dentro da sociedade, o tipo de pessoa que veste aquela sua carapaça de inseto, quase que de inseto, porque as pessoas não enxergam, lembra? Vocês fizeram isso na aula passada, eu já até corrigi, já dei a nota, se eu não me engano, eu corrigi esse final de semana. Já, A Gi deu um joinha. A elaboração do segundo bimestre aí, tá? Essas atividades, essas questões da aula de hoje, você não precisa de entregar pelo Google Classroom. Tá bom. Tá? É para fazer no fichário, e aí a gente vai começar a próxima aula partindo daquilo que vocês escreverem, das discussões que vocês colocarem. Fala, João. Peraí que eu espirrei, professora. Ai, voltei. Abre uma aba no Classroom, professora. Só para tipo, ficar certinho lá, porque é muito mais fácil quando você abre assim, para não... Passa. Como é que João? Desculpa, não entendi. Tá na esquerda. Eu acho que aquele que... Fala aí, João. Não, pode falar, parceiro, porque tipo assim, professor, se você abre uma aba no Class, fica mais fácil de lembrar que tem a listão e tal. E tipo, é a mesma coisa que mais uma coisa na cabeça. Entendi. Entendi. Eu acho que é só pra, tipo, não pra gente enviar, mas tipo assim, só pra gente lembrar, como se fosse um lembrete, entendeu? Valeu. Eu acho que é isso que eu quis dizer. Tá, obrigada pela dica, Nicolas. O Dorival sempre faz isso, ele, tipo, quando ele não pede lição, ele só abre a aba pra gente lembrar. Bacana, Nicolas, valeu pela dica. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou abrir, sim, a aba no Classroom de tarefa, não tem nota, vai colocar sem nota, a nota vai sair da participação das aulas, que vocês vão ter que falar essas respostas, né, a gente vai discutir um pouquinho isso na próxima aula. Só para lembrar, então, você não precisa necessariamente postar lá no Classroom, tem que estar com ela, com as respostas aí com vocês, na nossa próxima aula, que a gente vai começar discutindo essas questões. Deu para entender? Adorei a lousa da Júlia aí atrás. Quero uma. Roberta. Peraí que o Pedro queria falar faz um tempinho já, e depois o Gustavo. Vai lá, Pedro. Eu acho que na Grécia, ou quando ocorre manipulação política por meio de religião, normalmente fala que o cara que está sendo manipulado, ele é tipo o escolhido, ele tem que fazer alguma coisa, só que aquela alguma coisa também é coincidentemente no interesse de quem está falando isso. E aí, se o cara questiona, eles explicam pela entidade, pelo aquilo que é misterioso. Porque o cara só tem que aceitar, ele não pode questionar. Sim. É que nem a igreja. Então, mas isso, Pedro, causa um problemão, porque aí quem é a responsabilidade? Entendeu? Claro, a igreja, você acha que a religiosidade vai pegar a responsabilidade? Não. Claro que não, mas a gente sabe que é dos dois também, né? Um, pelo fato de ter sido cego, ignorante, não ter visto as outras possibilidades ou o mal que ele estava cometendo, e a própria igreja que estava mandando. Isso tem muito claro num livro chamado A Banalidade do Mal, né? Que é de uma filósofa chamada Hannah Arendt, que ela vai acompanhar o julgamento, acho que eu já contei essa história para vocês, né? Ela vai acompanhar o julgamento do Eichmann. Quem é o Eichmann? É o braço direito do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Ele não chegou, ele mesmo, matar alguém com uma arma, né? O Eichmann. Mas era ele que escolhia no campo de Auschwitz quais eram os vagões que iam ou não para a câmara de gás, tá? No julgamento dele, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi feito em Israel, foi o primeiro julgamento feito em Israel, no julgamento ele falava que ele não matou ninguém, ele apenas cumpria ordens, tá? Então, ele não se sentia culpado de ter escolhido os vagões para a câmara de gás, porque esse era o papel que ele deveria cumprir dentro daquele sistema burocrático do totalitarismo. Então,
ele não conseguia assumir essa responsabilidade. Então, para Hannah Arendt, o mal humano está na incapacidade do ser humano de pensar, de se responsabilizar pelos seus próprios atos. Por isso que a gente está começando a falar sobre destino e acaso, depois a gente vai falar sobre ação, para poder juntar essas duas questões e falar de responsabilidade pessoal e responsabilidade social também. Nossa, deu para entender o caminho que a gente está fazendo? Eu, Ô, Roberta, sim. Então, porque essa questão da responsabilidade dentro do destino, se não tem nenhum responsável, então não houve nenhum mal, o que é totalmente errado, né? Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre essas questões, tá? Quem ia falar depois... Peraí, Nicolas, antes de você... Eu, Roberto. tá. Fala aí, Gustavo, Gustavo. depois o João, depois o... Tipo, eu ia falar sobre as 12 crianças lá, que, tipo, eu li num livro, que foi feita uma pesquisa e pegaram uma família, né? Aí o pai dessa família era dependente químico, roubava, alcoólatra, e foi preso. E aí ele tinha 2 filhos. Aí quando eles cresceram, eles tomaram 2 rumos diferentes. Um tomou o mesmo rumo que o pai, que era dependente químico, foi preso também. E o outro tinha uma família estabilizada e tinha um emprego bom. E aí perguntaram para os 2, sem eles saberem, tipo, o que fez você tomar esse rumo? E aí eles falaram a mesma coisa, com o pai desses eu não poderia ser diferente. Pois é. Então, olha só que bacana nesse exemplo do Gustavo, os fatores externos a eles, que é o determinismo, né? Determinaram um leque de possibilidades de escolha, só que cada um escolheu um caminho diferente. É quando a gente junta determinismo com liberdade de escolha, percebeu? Eles tiveram os mesmos fatores externos, viveram nas mesmas condições, só que cada um teve a liberdade de escolha de um caminho diferente. Um levou para o lado ruim, outro leva para o lado mal, né? E é essa escolha, é esse momento da escolha que tem que ser pensada, que tem que ter o uso da razão. Porque aí é a questão da banalidade do mal, né? Um foi para o mal, mas foi incapaz de pensar nas ações que estavam cometendo, e o outro pensou e foi para o lado bom. Então, nada impede que uma pessoa que viva dentro de uma comunidade, que seja pobre, vive com os pais super violentos, brigando, questão do tráfico de drogas, nada impede com que ele rompa com esses ciclos de acontecimentos e dê um novo rumo na vida, por mais difícil que seja. E não precisa ser necessariamente de uma comunidade, a gente sabe que em classes altas os pais brigam tanto quanto nas classes baixas, né? Então a violência permeia aí toda a sociedade. A única diferença é que na classe alta as pessoas escondem esse tipo de violência, né? Principalmente em relação à violência contra a mulher. Nas classes mais baixas, elas são mais expostas, né? Tem essa diferença também. Mas a gente tem casos, por exemplo, que eu conheço mesmo, que mora em Alphaville 1 e tal, o pai costuma prender os filhos no quarto enquanto bate na mãe. E a mãe não separa do pai, porque ela depende dele financeiramente. Então, a gente sabe que isso acontece em todas as classes, né? A violência permeia todas as classes, só que uma é mais exposta, a outra não. Então, Você já tentou ajudar essa pessoa, Roberto? peraí, o Léo também queria falar isso? Tá com o microfone aberto? Não? Então vai lá, Nicolas, pode falar. Eu só perguntei se você já, tipo, pensou em ajudar essa pessoa. Já, né? Assim, na verdade, é uma aluna. Ela tem 2 irmãos mais novos. Ela me procurou para conversar sobre isso. A única ajuda, assim, como a gente não pode denunciar sem provas, a única ajuda que eu consegui fazer, que estava ali dentro das minhas possibilidades, é comunicar tanto a coordenação como a orientação que estão ajudando. Aí ela tem ferramentas para comunicar, mas como os filhos não apresentam nenhum tipo de violência física que a gente poderia denunciar quanto escola, a gente não pode fazer, porque não apresentam, né? Então, a gente não pode se meter diretamente na vida da mãe, o que a gente pode ajudar são os filhos, porque tem que partir da mãe. Falar, olha, isso não, entendeu? Se ela permite. É complicado, né? Posso falar um negócio? Pode falar, João. 2 coisas que eu quero contar. Primeiro que, tipo, a Hannah Arendt, eu não acho que foi minha mãe que falou que, tipo, ela era meio que odiada pelos judeus, né? Sim, ela era Porque, judia. tipo, ela era judia, então, e aí é só que ela, tipo, apresentava um ponto de vista diferente em relação aos... João, só comentar o porquê que ela era odiada. Ah, falei pra você, que eu não sei muito bem, que minha mãe falou isso daí, eu não entendi muito bem, entendeu? Então, eu fiz meu doutorado em Hannah Arendt, tá? Professor, aí, ó. Eu conheço tudo da Hannah Arendt, eu já li 300 mil vezes. Não manda, professor, só manda. A Hannah Arendt é a primeira a denunciar, quando ela vai participar como jornalista desse
julgamento do Eichmann, ela percebe que também algumas pessoas da cúpula do judaísmo permitiram, para poder salvar a família deles, permitiram que os judeus fossem mortos, né? Os judeus mais ricos, eles fugiram da Alemanha e não fizeram nada, não romperam com aquilo que estava acontecendo, igual a Igreja Católica. A Igreja Católica não se manifestou e sabia o que estava acontecendo. Então, ela que faz a denúncia desses judeus mais ricos, dessa cúpula de judeus. E aí eles caem matando em cima dela. E sim, ela é perseguida pelos próprios judeus, tá? Embora ela seja judia. Ô, professora, esse negócio dos judeus mais ricos saírem da Alemanha parece muito que aconteceu nos Estados Unidos, que, tipo, o pessoal de Nova York tem uns apartamentos maior que minha casa, assim. Uhum. Maior que muita coisa, uns apartamentos de 1 milhão saiu de Nova York. E deixou acontecendo, nem se preocupou em oferecer ajuda, não. É esse tipo de denúncia que ela Então, fez. foi embora. Os mais ricos que tinham determinado poder político e podiam ter feito alguma coisa para que 6 milhões de judeus não morressem, eles simplesmente não fizeram nada. E, além de tudo, teve o Estado de Israel que foi prometido para esses judeus mais ricos. E aí ela descobre tudo isso e ela que faz a denúncia no The New York Times, né? Porque ela fugiu da Alemanha para os Estados Unidos. Ela vai morar em Nova York, ela dá aula na Universidade de Nova York, e ela vai cobrir esse julgamento do Eichmann representando de jornalista do The New York Times. Professora, posso só falar um negócio que eu queria falar duas coisas? Pode terminar. Esse negócio da violência que você falou, é tipo, as pessoas que são um pouco mais pobres, realmente, tipo, elas não escondem. Tipo, ontem, professora, não sei se foi ontem ou foi anteontem, sábado, acho que foi sábado. Eu tava aqui em casa, aí, tipo, tô na casa da minha avó, você sabe, né, professora, tô aqui. Aí, tipo assim, o pessoal aqui não tem tanta, tipo, uma condição muito boa, tal, que são poucas pessoas que tem, entendeu? A cidade não é muito rica. E aí, professora, a gente tava dormindo e tal, e aí do nada, assim, veio um cara todo, assim, com o carro, freou, pau, e começou a xingar o outro e tal. Professora, foi uma coisa mó de louco, assim. Aí, pá, a gente foi dormir e tal, professora, acordamos com os caras xingando, aí a gente abriu a janela pra olhar, né? Lógico, eu sou curioso, não ia ficar coisa. Eu queria ter filmado, professor, esse negócio. Aí, professor, o cara entrou no carro, pegou um pedaço de pau, o professor, pra querer bater no outro e tal. O cara tava bêbado. Foi mó brisa, professor. Mas foi mó da hora, tipo, a gente vê assim. Mó da hora, João. Que horrível isso. Foi da hora. Só que aí, tipo, depois baixou a polícia e acabou, entendeu, professor? Mas foi da hora. Cyberpunk 2077. Queridos, seguinte, 9h30. Nosso horário passa muito rápido, muito rápido, muito rápido. Então, a tarefa é fazer as questões. Vou pôr lá no Moodle para vocês lembrarem. Não vou criar agora, porque eu já tenho aula com a oitava. Depois eu crio o campo tarefa. Não é para postar lá, é para fazer. Aí a gente volta a essa discussão aí na próxima aula, combinado? Você pode postar os slides também, só para a gente se lembrar das perguntas. Sim, João. Isso, por favor. Sim, coloco sim, Ana. Apesar que no texto que eu coloquei em PDF, já tem essas perguntas também, mas eu posto o slide também, tá? Então, um beijo para todos vocês, uma ótima semana. Uma pena que essa aula passa tão rápido, porque, é uma das melhores aulas que eu tenho com a turminha do nono. Então, beijos. Aula boa passa rápido. Vou preparar o material do oitavo aqui, pessoal. Tchau, Roberta. Tchau, Tchau, Roberta. Tchau, Roberta. Tchau, Roberto. Professora,